Nós estamos com Cláudio Placa, que é diretor-geral da Asa Telecom. Cláudio, muito obrigada por aceitar o nosso convite para essa entrevista. Imagina, eu que agradeço o convite. Espero conseguir falar um pouquinho sobre os nossos projetos. Bacana. Cláudio, a semana de Abrinte, a semana dos ISPs no Brasil, né? Eu queria começar conversando com você sobre o projeto que vocês recém anunciaram com a Prefeitura de Juquitiba. Esse é um projeto que é fruto de licitação ou é uma iniciativa diferente? Não, ele é um projeto de licitação, né? Nós acompanhamos a licitação, concorremos na licitação sobre esse projeto da Muralha Digital de Juquitiba, né? E ficamos muito felizes de conseguir ganhar a licitação e poder atender a cidade, que já era uma cidade de atendimento nosso, né? A gente já atendia a cidade dentro do FTTH normal, né? A gente já provia serviços tanto para a prefeitura, mas só de conectividade, quanto aos moradores. E aí fazer esse trabalho junto à sociedade de Juquitiba foi sensacional. Então a gente ficou muito contente com o assunto. É o primeiro projeto de vocês com prefeitura? Não, não é o primeiro projeto, mas provavelmente é o projeto mais impactante pelo porte dele, né? A ASA tem uma célula só de soluções inteligentes, onde nós trabalhamos para dentro de condomínios e cidades com toda uma questão de segurança, como portaria eletrônica, controle de acesso, controle perimetral, câmeras, radar de velocidade, telemetrias em geral. Então a gente já faz esse trabalho pontualmente em vários condomínios da nossa região. E algumas prefeituras a gente já teve esse trabalho, mas talvez tão completo, tão intenso, Juquitiba acho que foi, se não foi a primeira, com certeza foi a mais impactante até o momento. Que bacana. E aí serve de referência para outras cidades inteligentes, Cláudio? Claro, claro. E assim, quando a gente começa a notar a facilidade que isso gera, não só para o povo, né, para o público em geral, mas para os próprios governantes, para o próprio time de segurança pública, de gestão, você começa a fazer muito sentido na vida dele. Então, é referência. Eu falo muito que é um projeto de referência, sim, tanto que no dia da entrega, vários prefeitos, várias secretários de cidades vizinhas da região de São Paulo ali, que faz, né, divisa ou próximo a Juquitiba, estavam lá, gostaram, já marcaram algumas visitas para conhecer não só Juquitiba, mas outros cenários que nós atendemos também. Então, assim, novamente, a gente fica feliz por estar conseguindo levar soluções, né, tecnológicas e de conectividade que ajude não só na segurança, mas no entorno completo, né, da cidade, né? Então fica bem legal. E vocês precisaram fazer alguma mudança na infraestrutura ou na rede que vai prover esse serviço para a prefeitura, Cláudio? Não, Pensando que há o desafio de segurança digital, há o desafio de garantia de entrega de serviço? não, porque a região nossa, lá de Juquitiba, ela já é hoje super bem atendida, né? A cidade, por exemplo, ela conta com tripla abordagem nossa, né, de estrutura de backhaul. Então a gente tem uma estrutura bem ampla lá. Lógico que o projeto demandou um esforço um pouco maior do que um projeto natural, simples de implementação de uma cidade, porque aí você tem outros pontos de interligação, as câmeras em que tipo de funcionamento, qual a qualidade das câmeras que precisa ter para conseguir fazer toda a identificação de placas de veículos, identificação de pessoas. Então, assim, a estrutura básica, fibra ótica, o projeto de fibra ótica atende e atendia. A gente só modernizou a forma de suporte e de SLAs, né, e de permanência dos equipamentos online para que ele facilite bem. E qual é o tamanho da expectativa de vocês com a oferta desse serviço para prefeituras e condomínio, pensando num paralelo aí entre a oferta de conectividade para assinantes residenciais e esta oferta? Eu, Cláudio, brinco que assim, né,
Nós temos toda uma nova conjectura no mercado que não é só entregar internet na casa de um assinante puramente. Então a gente precisa mudar um pouco o tipo de pensamento, né, e começar a prover mais serviços, né. E as soluções inteligentes da ASA vêm com essa inteligência de prover serviços nesse cenário. Hoje nós temos mais de 45 projetos já implementados dentro da nossa rede, para você ter uma ideia. E alguns até fora da nossa rede, né. Eu tenho projetos em São Bernardo e Ribeirão Preto, por exemplo, que são cidades onde nós não atuamos efetivamente ou que saem um pouco da nossa, mancha de atuação, né, digamos assim. Então, em 24 a gente vai fazer agora no segundo semestre, uma pequena reformulação para dar uma encorpada maior nesse setor, né, dentro da empresa, mas 25 ele é o carro-chefe da empresa. Eu entendo isso como não só para a empresa, ele se tornar um carro-chefe, mas como diferencial competitivo e de mercado que a ASA vem ofertar, porque isso também a gente vai levar numa menor escala, óbvio, para os assinantes residenciais. Espera aí, qual que vai ser o carro-chefe, então, a oferta de serviços corporativos ou oferta a empresas e, De desculpa, soluções prefeitura? de soluções inteligentes para todo o público, desde o do Hã. cenário corporativo, prefeituras, mas ele também vai ter um bracinho lá para o cliente final, para o cliente residencial. Então a gente vai levar um pouquinho de soluções inteligentes para você, por exemplo, que tem uma internet da asa. A gente vai acrescentar alguns fatores que aí logo, logo vocês vão saber. Então existe toda uma mecânica e todo um projeto já sendo construído para a gente ofertar um pouquinho mais de serviços para os nossos assinantes. Isso a partir de 25. 24 a gente força mais agora, né, segundo semestre a gente dá uma acelerada no projeto B2B condomínio cidade, né, ou seja, corporativo e cidades e condomínios, e aí 25 a gente transporta essa tecnologia para o residencial. Bacana. Um balanço dos negócios da ASA. Em janeiro, de 24, a gente tem dados aqui que vocês estavam, com uma carteira de 145.000 assinantes, presença em 40 cidades. No mesmo janeiro, você chegou à empresa. Como é que está hoje? Qual é o balanço que você faz? O que que mudou? Na realidade, a gente está revendo, né, porque assim, 23 foi um ano muito forte para a ASA, no sentido de reorganização interna, né. O 24 é o primeiro ano que a gente está sobre uma única marca. A ASA teve algumas incorporações, né, entre 21, 22, 23, e o final de 23 nós conseguimos colocar tudo debaixo de um único CNPJ, de um único sistema, de um único ambiente, fazer todas as integrações de redes, né, criar as devidas redundâncias. Então 24 é o primeiro ano que a gente fala assim: "Asa é uma só", né, então os colaboradores já enxergam isso. Esse ano nós fizemos nossa primeira convenção de vendas, reunindo todos os times de todas as nossas regionais. Então assim, é um ano de integração, Asa internamente falando, mas principalmente se conectando com essa base de assinantes sobre essa bandeira única, sobre a marca única Asa. Então, os negócios estão bem, a gente nota que a gente aumentou o nosso gross adds, né, ou seja, a ativações de clientes organicamente ela aumentou nesses últimos 3 meses, de março para cá. A gente está fazendo um controle melhor também do cancelamento, ele está reduzindo, eu estou tendo sinais bem positivos, bem bacana, que a gente vem reduzindo mês a mês, de pouquinho em pouquinho, porque isso é um trabalho contínuo, né, ele vem reduzindo. A gente está com projetos de expansão agora para o final de 24, expandir pelo menos mais uma ou 2 cidades e entrar em 25 pelo menos com mais 5 expansões. Então, os projetos estão bem bacanas e essa integração, essa conexão asa assinantes, ela está começando o que eu brinco de dar liga, né? De dar match ali bem bacana, assim, tá bem. E a gente também mudou a forma de conversar com nossos assinantes. Então a gente hoje está falando mais sobre os nossos serviços, sobre os diferenciais de Serasa. Isso também traz o nosso assinante para perto, né? Para mais perto da gente. Você mede o sucesso desse novo perfil a partir de uma redução do churn ou a partir do crescimento da base? Dos dois. Dos 2. Um não vive sem o outro, senão você, senão você acaba meio que achando que cresce, mas não cresce, né? E assim,
O churn é um reflexo de qualidade, um reflexo de proximidade, e uma das coisas que eu trouxe muito para o time aqui dentro, assim, é, a ASA é um provedor. A ASA é um ISP, e o ISP ele nasceu, criou e ganhou espaço no mercado brasileiro por ser próximo ao assinante, por entender as particularidades daquele assinante e não tentar meio que padronizar todo tipo de situação. Então nós temos regiões diversas dentro da nossa área de atuação, eu tenho públicos diversos e atuações em regiões diversas com características diversas. Lógico, você padroniza, você cria alguns cenários, padrões de trabalho, mas você tem que entender as particularidades de cada área. E é nisso que a gente está ganhando muito, voltando a resgatar o que 23, até por conta das questões sistêmicas, né, a implantação do SAP que a gente teve, assim, toda uma preparação interna que precisava a gente passar para dar esse passo agora de resgatar com força, né, com muita força, o padrão de ser um grande SP do estado de São Paulo. Você sabe que os usuários de SAP, já que você mencionou o sistema de gestão, dizem que depois que instalam o SAP, eles mudam de patamar, né? Deixam de ser uma empresa pequena. Isso já aconteceu com vocês? E qual é a expectativa de crescimento? Então, a expectativa da asa de crescimento é a gente alcançar na casa dos 155.000 a 160.000 assinantes ainda esse ano, né. A Tá? gente tem todo um projeto e todo uma estratégia para alcançar isso, e as tendências apontam para esse número, né. E sobre o SAP, eu concordo com você, todo mundo fala isso, mas a gente está tendo um cuidado. O SAP levou um ano e pouquinho para a gente começar a usar ele efetivamente, né? Então a gente está tendo um cuidado aqui dentro da casa dele, ajudar a fazer ações fortes e de forma grande, mas sem perder a essência de trabalho junto ao usuário. Então, assim, eu não, de forma alguma a gente vai abrir mão de ser um provedor. De forma alguma a gente vai abrir mão de estar perto do assinante, de ouvir ele, de conversar com ele e até de escutar uma reclamação dele que é totalmente plausível. A gente não acerta sempre. E é por isso que a gente quer estar perto do assinante. Então, lojas permanecem, trabalhos mais de ponta. A gente criou um onboard do assinante aqui, a partir do 10º dia do novo assinante, a gente já começa a fazer um trabalho de contato e de pesquisa e de acompanhamento desse assinante na casa. Os assinantes mais antigos de base também estão passando por todo um onboard ou um re-onboard, digamos assim, né? Tipo, oi, vamos voltar a conversar mais próximo. E o SAP, ele te dá uma facilidade de você deixar os processos mais seguros, mais estáveis, principalmente na área administrativa financeira. Então, você acaba tendo. A gente está tentando fazer o melhor dos dois mundos, ter a confiabilidade e segurança de um processo maduro, forte e estável que o SAP te propõe, né, de uma grande empresa, sem perder aquele quê de vó, sabe, aquela casa da casa, comer o bolinho, tomar o café, escutar o assinante que chega, isso jamais. Isso está na essência da ASA e isso não vai mudar de forma alguma. Pelo contrário, isso a gente vai cada vez mais potencializar. Vocês estão se preparando para comprar outros provedores, para serem comprados ou para abrir capital? Então, isso é uma pergunta que sempre me fazem, e desde que eu cheguei na ASA também, porque a ASA também já teve, né, sempre está aí nas ondas, mas assim, é uma pergunta que hoje a ASA quer fazer o orgânico e 25 voltar à ativa com o inorgânico. Agora, ser comprada, abrir capital, vai depender de como estiver o cenário naquela época. Hoje a estratégia é acabar de crescer no orgânico, né? A gente recriar essa cultura forte do provedor dentro da casa, mostrar isso para os nossos assinantes, e aí você volta a crescer inorganicamente com as oportunidades de mercado. Mas o principal é o orgânico. O Cláudio, já que a gente está numa semana de abrinte, uma semana de pensar, né, quais são os desafios e oportunidades do setor, eu queria ouvir de você, o que você enxerga como desafio ou como dificuldade hoje para a Asa Telecom e quais são as oportunidades? Eu falando um pouco dessa questão de oportunidade de expansão, eu entendo muito que assim,
hoje a maior dor de um provedor de internet, seja ele de 1.000 assinantes, 3.000 assinantes, e falo isso de cadeira porque, apesar de eu estar hoje na ASA, eu venho de provedor pequeno, eu comecei provedor com 500 assinantes, 3.000 assinantes, então eu consegui passar por todas essas etapas, bem estáveis, né? Entendendo a particularidade de cada etapa, de cada tamanho de provedor. Mas eu vejo uma oportunidade muito grande de documentação de rede, o que eu brinco que é o famoso cleanup da rede, né? Então, Uhum. muitos dos provedores hoje, sendo os que cresceram de forma inorgânica, juntando várias redes, acabam não tendo realmente o controle da sua rede. Ou o pequeno, que foi crescendo, crescendo, crescendo muito rápido, que não deu tempo também de ter o controle de a Jaqueline está naquela CTO X e na porta Y. Isso, se você ganha uma eficiência operacional quando você tem isso mapeado e colocado de uma forma absurda, porque a gente fala assim, é só para crescer? Não, você tem maior assertividade no atendimento, você tem mais agilidade com os seus técnicos em campo, você tem mais assertividade na expansão, porque aí você, quando recebe a demanda de venda e você entende que aquela área está muito penetrada, está muito procura, você cresce assertivamente, você não vai crescendo de torto e direito. Então, a ASA, para você ter uma ideia, agora, dia 15, semana que vem, pós-Abrint, a gente já está rodando, mas a partir do dia 17 a gente starta o projeto de cleanup, em parceria com a DPR, um projeto que a gente vai fazer de mais de 40.000 CTOs que a gente tem na casa, então a gente vai reconfigurar todas as CTOs, vai fazer o processo de cleanup com todas as CTOs, e aí nisso você vai ganhando cada vez mais agilidade, cidade a cidade, e aí eu também consigo, né, abrir portas para a gente vender mais no orgânico ou saber se eu preciso aumentar a capacidade efetivamente. Mas esse é um cenário que eu imagino para todos os provedores e é um dos temas que eu acredito que vão ser muito falados dentro da Abrint desse ano, que é eficiência operacional. E a eficiência também passa sobre você, assim, todo mundo fala, eficiência é redução de custos, fazer mais com menos. Esse é um grande cenário de fazer mais com menos. Né? Então, se você tem essa rede documentada, principalmente essa ponta CTO casa-cliente, você reduz inúmeros problemas corriqueiros e de retrabalho que você tem no seu dia a dia. E esse projeto de cleanup é um projeto que demanda muito tempo, muito esforço. Por que é um desafio para o provedor? Porque o provedor, como eu lá atrás no passado, quando a gente ia tentar fazer um negócio desse, a gente pegava o quê? Sobe no poste, CTO, vai batendo o cabo, a gente não conseguia ter tecnologia para ser rápido. Então é muito trabalhoso. E aí, para você fazer Tá. isso de uma forma menos trabalhosa, eu ativo o cliente ou faço o cleanup? Não, ativo o cliente. Então você acabava entrando nesse ciclo vicioso. Porém, agora a gente tem tecnologia para isso, a gente tem formas disso, os sistemas de gestão aumentaram e melhoraram bastante. Tem produto que te identifica mesmo se a ONU estiver desligada na casa. Você saiu de casa e deixou ela desligada. Ele identifica, ó, nesse cabo tem uma ONU, eu não sei ainda qual é, mas ela está desligada. Ela tem uma ONU lá. Coisa que antigamente a gente não conseguia saber. Então, a evolução da tecnologia dos equipamentos para fazer a manutenção dessa rede e o cleanup dessa rede aumentou. A gente prevê aqui que fazer todo esse processo, a gente vai ter uma média de 20 equipes fazendo em todas as nossas 40 cidades, né, de atendimento, por volta de 5 meses para a gente concluir esse trabalho. Que não é só identificar, mas também é remanejar os cabos, limpar os cabos, se tiver, classificar as CTOs caso precise e assim por diante. Então é um projeto bem detalhista, mas que a gente vai conseguir fazer num curto prazo de tempo por conta das metodologias e dos equipamentos que hoje estão disponíveis no mercado. Que bacana. Do ponto de vista de infraestrutura, de infraestrutura tecnológica, infraestrutura de TI, Sim. né? A gente tem falado muito de computação em nuvem, de inteligência artificial. É, o que esses termos significam para a ASA? Tudo. Nós somos uma empresa de tecnologia, no final das contas, né? Se a gente não souber aproveitar, o que eu só sempre falo muito com o nosso time, com os nossos colaboradores internos, é assim:
tecnologia sem perder a humanização junto ao cliente. Vamos colocar a tecnologia em favor de nós para ser mais rápido, mais assertivo, mas sem perder o carinho e o cuidado que a gente tem e precisa ter com esse assinante. Tá? Então, de novo, a essência de um provedor na veia. A inteligência artificial a gente já começa a aplicar em algumas das nossas aplicações, tá? A gente ainda está rodando algumas POCs, algumas cidades, mas a ideia é o nosso atendimento ser mais assertivo e mais proativo com a ajuda da inteligência artificial. Isso nos ajuda porque a gente também tem uma rede muito homogênea, né? A ASA basicamente é toda a Nokia, né? A nossa rede de ponta a ponta. Em 23 a gente reformou toda a nossa parte de core, de backbone e de data centers, também tirando da rede alguns equipamentos e deixando eles mais parrudos, como usando o SR1 da Nokia em redundância. Nós temos hoje 3 data centers segmentados para dar redundância para qualquer tipo de coisa, de massiva ou um desastre recovery que a gente venha precisar. E cloud, não tem jeito da gente fugir de computação em nuvem, porque senão você também gera um assunto, né, um tamanho de manutenção interna desnecessária. Né? Então, você pode Uhum. colocar isso em nuvem e ser mais rápido nas transições. Sem esquecer que este ano a gente começou a implementar e vai até o final do ano todo um sistema de cibersegurança, né, tanto para a rede externa quanto para a rede interna, ou seja, tanto dos nossos dados internos quanto para ataque. Hoje nossos links são todos mitigados e totalmente colocados à prova com 3 camadas de defesas, e a gente ainda até o final do ano a gente quer implementar o Deep Defender ainda na nossa rede. Quem é seu parceiro do Nokia. cybersecurity? A Nokia Uma também. parte, uma parte é time interno nosso, né? Aham. Mas o Deep Defender, por exemplo, é da Nokia, que está integrado nas nossas caixas, e então é, é solução usada em alto nível, né? As operadoras utilizam, muitas operadoras acabam utilizando esse tipo de solução na ponta, né? Então a gente está trazendo aquela situação que a gente falou, trazer o melhor dos mundos de empresas grandes para ser utilizado no nosso dia a dia. Muito bem. Nós conversamos com Cláudio Placa, diretor-geral da ASA Telecom. Cláudio, muitíssimo obrigada pelo seu tempo. Imagina, eu que agradeço. Agradeço a todos aí pelo carinho e pelo convite. Espero ter respondido a curiosidade de todos, ter matado um pouquinho da curiosidade de todos. Respondeu sim. Muito obrigada. Obrigado. Bom dia a todos.